Ninguém nasce odiando ninguém. Ninguém nasce odiando uma pessoa pela cor da pele, pela sua sexualidade ou pela sua religião, etnia ou raça. As pessoas aprendem a odiar. Olá pessoal, e bom, essa semana nós teremos mais um vídeo aqui no canal, que é um vídeo especial, que vai ser um pouco diferente no formato também, porque a gente vai falar de um assunto sério que ocorreu alguns dias atrás e que gerou uma grande revolta e com toda razão, que foi o apresentador de um certo podcast aí, que vocês sabem qual é, que falou ao vivo para milhões de pessoas que deveria existir um partido nazista reconhecido pela lei. E bom, por onde é que a gente começa? Porque não há justificativa para falar uma atrocidade dessa. Não há defesa para uma pessoa que fala isso. E esse cara que falou isso, ele sempre pregava nas redes sociais dele a questão do limite da liberdade de expressão. Ele reclamava disso, ele achava que ele tinha que falar qualquer coisa. Ele se achava o incancelável. Poderia falar e fazer o que ele quisesse, que não teria consequências. Tanto que nos últimos 3 anos no programa, ele fazia coisas como usar drogas ao vivo durante o programa, até falar o que desse na cabeça. E essa última foi a pior de todas. Ele sempre pregou que era o diferentão. Só que para você ser diferentão, você não precisa ultrapassar os limites. Ainda mais se você tem um público de milhões de pessoas que te assistem. Forçou a barra, extrapolou o limite, e aí quando veio as consequências, que pegou mal para ele veio pedir o quê? Compreensão. Afirmando que ele falou aquilo porque ele estava bêbado. Oi? Está bêbado agora te isenta de falar qualquer coisa? Porque primeiro que o que ele fazia era um trabalho. Logo, ele não deveria consumir nenhum tipo de bebida durante o horário de trabalho. Já começa por aí. Mas como ele é o diferentão, ele poderia fazer tudo, né? Outra coisa, se você falar algo bêbado, não é que aquilo surgiu do nada, é que aquilo estava guardado dentro de você e você não tinha coragem de falar. Mas aí bebeu e resolveu expor o que ele já tinha dentro dele. Bom, eu não tinha muita intenção de falar desse assunto. É algo tão pesado que eu não sabia nem por onde começar. Mas foi um inscrito aqui no canal, o Marcos Braz, inclusive quero agradecer até o Marcos, que conversou comigo a respeito disso. Me perguntou por que eu não falei do assunto. Como um comunicador, deveria sim falar. Então eu refleti e vim fazer esse vídeo. E por que eu não falei do assunto? E bom, eu pensava, mas eu ainda não tenho muitos inscritos. Mas de fato eu estava errado, porque os meus inscritos estão crescendo. Eu tenho pessoas aqui que me escutam e que se importam com o meu canal. Gradativamente está crescendo a cada dia mais. Então, sim, como comunicador, eu devo passar assim, a minha opinião para vocês e me posicionar. Por mais que o grande público não veja esse vídeo, mas os meus inscritos vão ver. E eu devo a minha opinião a vocês e é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou me posicionando e opinando a respeito dessa barbaridade, que é assim que a gente tem que chamar. Preciso fazer a minha parte e reafirmar isso, porque é um absurdo que em 2022 um tipo de pensamento desse ainda exista. Então eu sou totalmente contra e espero que esse rapaz seja devidamente punido, porque lembrando que apologia ao nazismo é crime. Incita discriminação e ódio, preconceito de raça, cor, etnia, religião e nacionalidade. E caso esse rapaz não saiba, que na verdade eu acho que sabia sim, direito à liberdade de expressão não engloba apologia ao nazismo. Mas como ele se achava o rei da internet, e podia falar qualquer coisa, ele achava que estava acima da lei. Mas diante do público eu acredito que ele já era, e isso é ótimo. Igor, mas você está desejando o mal para ele? E não, eu só estou desejando o que ele merece. Porque compactuar com esse tipo de ideia é você concordar com algo que matou mais de 6 milhões de judeus. É até impensável imaginar que o número de pessoas desse morreu. Só que tem mais. Eles não matavam só judeus, eles matavam negros, homossexuais, deficientes. Bastava você ser um ser humano diferente do que eles consideravam perfeitos, você morria. E você vinha a público num podcast dizer que tem que existir um partido com essa laia é você compactuar com essas mortes. Querer que ocorra de novo. E com essa fala dele, ele prejudicou até mesmo o programa que ele participava. Foi expulso do projeto que ele mesmo criou. O projeto perdeu diversos patrocinadores. Convidados que já tinham sido entrevistados lá pediram que removesse o vídeo porque não queriam estar associados a essa marca. Eu espero que esse cara nunca mais ganhe fama na internet ou em canto nenhum. Porque ele tinha milhões de seguidores. E a partir do momento que você tem um público que te segue, você tem que ter responsabilidade. Porque o que você fala vai influenciar as pessoas. Então uma pessoa dessa não merece o que possui. E outra coisa, pelo jeito ele só se desculpou porque deu merda pra ele.
Porque se eu ir procurar em outras coisas que ele já disse, ele nunca se desculpou por nada. Eu acredito que se isso não tivesse repercutido, ele teria mantido a posição e ia continuar falando besteira. E aí a última participação dele no podcast foi para meio que tentar amenizar as coisas. E trouxeram o grande historiador que é o André Lagest. E para embasar um pouco do que eu estou falando com palavras de um profissional, vamos colocar um trecho aqui do historiador professor André Lagest, de como foi essa época sombria da humanidade que eram para as pessoas temerem e não querer que volte. O nazismo não perseguiu só judeus. O Holocausto e a especificidade dele aconteceu com os judeus. Câmaras de gás, 1,5 milhão de mortos de crianças e tudo mais. Mas o nazismo perseguiu negros, perseguiu ciganos, perseguiu deficientes, perseguiu gays, homossexuais. E eu acho que, humildemente, eu me coloco aqui também representando essas populações, não só como judeu, porque eu acho que a gente não pode normalizar o mal. E o mundo não é uma utopia de palavras que vão ser apenas escutadas. O mundo é feito de palavras e ações e reações. E o mundo foi, até pouco tempo atrás, um lugar muito ruim para muitas pessoas. Isso. E o que eu gostei foi que o André ele não amenizou a situação. Ele deixa claro que o papel dele ali é ensinar. Mas ele reforça que as devidas instâncias judiciais estão sendo tomadas a respeito desse cara que falou isso. E já está acontecendo, porque a comunidade judaica já entrou com um pedido no Ministério Público de São Paulo para que detenham e investiguem esse cara. Eu fico feliz sim que ele vai ser punido, porque o que ele fez é um crime. Imagina a família dos judeus que foram mortos durante aquela época terrível, como devem se sentir vendo um cara querer que aquilo volte novamente para a sociedade. Eu não gosto de desejar o mal para ninguém. Mas se você defender algo como esse, você merece sim sérias consequências. Se você foi macho suficiente para falar isso, você vai ter que ser macho suficiente também para aguentar as consequências que virão. E eu espero realmente que isso não seja algo esquecido. Que daqui a alguns anos esse cara ressurja e seja famoso de novo. Porque esse homem não pode voltar para nenhum tipo de meio de comunicação mais. Ele já provou quem ele é. E errar é humano, claro. Mas esse erro dele foi algo consciente. Ele não era burro. Ele sabia o que estava falando. Também você não precisa ser o mais inteligente do mundo para ser contra isso. Então, nazismo, nunca mais. É algo tão chato e repugnante a gente ter que falar. Era de se esperar que fosse um assunto que nunca mais a gente tivesse que tocar, mas infelizmente ainda aparece esse tipo de coisa. Mas agora está nas mãos da justiça e vamos aguardar para que esse rapaz tenha as consequências que ele merece. Então é isso que eu queria conversar com vocês. Amanhã a gente volta com os vídeos normais aqui do canal. Obrigado. Tchau.